السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की है, इसका तर्जुमा O primeiro versículo que eu recitei de Surat Al-Baqarah, a tradução é: aqueles que gastem seus bens no caminho de Allah, de noite e dia, em segredo e em público, terão a recompensa preservada no seu Senhor. Não terão temor, nem ficarão entristecidos. O segundo versículo é de Azariyat, que Deus diz: e entre a riqueza deles têm direito os que pedem e os que não podiam pedir. Hoje apresentarei algumas narrativas sobre o exemplo de generosidade e liberalidade do Santo Profeta. Essas narrativas mostram como ele chamou repetidamente a atenção dos crentes para esse assunto e também como era sua própria prática. Esses versículos que recitei, como mencionei, assim como muitas outras passagens do Sagrado Alcorão, chamam a atenção para o cumprimento dos direitos de Allah e dos direitos dos seres humanos, Haququllah e Haququl Ibad, para atender tanto às necessidades da fé quanto às necessidades dos necessitados. Em conformidade a esse mandamento, o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam orientou os verdadeiros crentes nessa direção. E acima de tudo, mostrou seu próprio exemplo. E os mandamentos de Deus Todo-Poderoso demonstrou com a sua próprio exemplo a imagem viva. Portanto, não se tratava de um assunto ou uma única qualidade. Cada momento da sua vida estava em perfeita conformidade do Alcorão. Por isso, Aisha, ao descrever suas qualidades, diz: Kana khuluquhul Quran. Ou seja, seu caráter estava plenamente de acordo com o Alcorão. Assim, qualquer moral ou qualidade que você pegar, o Santo Profeta era o exemplo perfeito disso. Não pode haver um outro exemplo além disso, melhor que aquilo. E hoje, como eu falei, irei mencionar sobre a generosidade e liberalidade do Santo Profeta. As relata que o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam costumava fazer a seguinte súplica: Ó Allah, busco tua proteção contra a avareza, contra a preguiça, contra a pior fase de velhice, contra o castigo de sepultura e contra as provações da vida e da morte.
Há também outra súplica relacionada a esse assunto. Hazrat Anas relata que o Santo Profeta costumava dizer: "Ó Allah, busco tua proteção contra a preocupação e a tristeza, contra a incapacidade e a preguiça, contra a covardia e a avareza, contra o acesso de dívidas e contra ser dominado pelas pessoas." Da mesma forma, em relação a gastar na causa de Allah Todo-Poderoso e ajudar os seus servos, ele também aconselhou os crentes. Hazrat Asma radiallahu anha relata que o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam me disse: não mantenha a bolsa fechada. Abra, caso contrário, será retido de você. Ou seja, não feche a abertura daquilo em que você guarda sua riqueza. Gaste conforme a necessidade e ajude os outros. Em outra narração, as palavras são: não fique contando. Caso contrário, Deus também vai abençoar contando, contará antes de dar. Então, se Deus agraciou, então cumpra o dever de gratidão com Ele. E o dever de gratidão é ajudar os outros. Allah, o Altíssimo, lhe concederá ainda mais. Hazrat Abu Huraira relata que o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a pessoa generosa está próxima de Allah, próxima do paraíso, próximo das pessoas, longe do fogo. A pessoa avarenta está distante de Allah, distante das pessoas, distante do paraíso e próximo do fogo. Um ignorante generoso é mais amado por Allah do que um adorador avarento. Ou seja, mesmo que alguém seja dedicado à adoração, mas é avarento, então Deus gosta a pessoa que é generosa, mesmo que tenha menos conhecimento. Hazrat Abu Bakr Siddiq relatou que Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não entrará no paraíso o enganador, nem o avarento, nem aquele que constantemente faz mentiras, faz os outros sentirem devedores por seus favores. Então, enganador, avarento e quem lembra excessivamente os favores aos outros. A outra narração, Hazrat Abu Huraira relata que Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o crente é simples e generoso, e a pessoa, enquanto perverso, é enganador e desprezível. Simples não significa alguém que tenha menos capacidade ou que pouca inteligência. Pelo contrário, foi dito a respeito de crente que ele possui grande discernimento. E o discernimento do crente tem enorme importância. Deve-se ter cautela a esse respeito. O significado aqui é que ele evita disputas, é nobre, tem coração aberto, é amado pelas pessoas e digno de respeito. Esse é sinal verdadeiro de crente. Esse é um critério para nós para fazermos a nossa avaliação. Uma narração Mutaraf relata do seu pai: fui à presença do Santo Profeta enquanto ele recitava Al-Hakum Takasu. Então ele diz: o filho de Adão diz: meu dinheiro, meu dinheiro. Ou seja, a pessoa rica diz: esse é meu dinheiro, este é meu dinheiro. Então ele diz: ó filho de Adão, teu dinheiro é apenas aquilo que comeste e consumiste, aquilo que vestiste e desgastaste, ou aquilo que deste em caridade e enviaste adiante. Assim, ele ensinou que o melhor uso da riqueza é aquilo que gastou. Porém, a melhor riqueza é aquilo que faz doação ou caridade e que se apresenta diante de Allah para cumprir os direitos de seus servos e que se gasta em sua causa. Essa é a riqueza que receberá na outra vida multiplicada. Por isso, Deus Todo-Poderoso afirmou
que eles não terão temor algum, conforme foi mencionado no versículo, nem ficarão entristecidos. Isso porque os sacrifícios que fizeram, a generosidade e a liberalidade que demonstraram, a riqueza que gastaram, será devolvida na outra vida. Abdullah bin Masud relata que o santo profeta diz que deve ter orgulho em duas coisas, a inveja. A primeira é em relação à pessoa que concedeu riqueza e também capacidade de gastá-lo no caminho de Allah. E o segundo é a pessoa que Deus deu a sabedoria e ele age conforme essa sabedoria e ensina aos outros. Em uma ocasião, ele aconselhando os outros, ele disse, Hazrat Abu Umama relata que o santo profeta disse, ó filho de Adão, você gastar mais do que as tuas necessidades é melhor para ti. Quanto sobre os seus bens, Allah te concedeu, atenda às tuas necessidades, sem dúvida, mas aquilo que for além delas, que excede, gasta-o. Retê-lo para ti é algo prejudicial. Não serás censurado por guardar o que for necessário para cumprir tuas necessidades. Não serás questionado sobre a riqueza que reservaste para atender às necessidades. Ou seja, a forma correta de gastar é começar por aquilo que são sua responsabilidade. Seus filhos, sua esposa, sua família, parentes, necessitados, ou aqueles cuja manutenção foi colocada sob seus cuidados. Depois ele diz, a mão de cima é melhor do que a mão de baixo. Hazrat Abdullah bin Masud relata que o santo profeta perguntou, quem dentre vós ama mais a riqueza do seu herdeiro do que a sua própria riqueza? Alguém gostaria que a riqueza do seu herdeiro é mais gostoso que a sua própria riqueza? As pessoas disseram, não. Não há ninguém entre nós que ama mais a riqueza dos herdeiros. Ele então diz, então sua verdadeira riqueza é apenas aquilo que enviou adiante. Enquanto a riqueza do herdeiro é aquilo que você deixou para trás. Aquilo que vocês enviaram adiante, gastando no caso de Allah e ajudando os outros necessitados, é o melhor. Por isso, devem e receberão sua recompensa no fim, conforme Allah afirmou no Alcorão. A prática do santo profeta em gastar generosamente sua riqueza e confiar em Allah. Hazrat Abdullah bin Masud relata em relação a isso que o santo profeta foi Hazrat Bilal radiallahu anhu e viu que havia uma pilha de tâmaras e ele disse, Bilal, o que é isso? Bilal respondeu, eu guardei isso e para os seus convidados. Santo profeta disse que você não teme que nessa palha de tâmaras vai ter o fogo do inferno? E depois ele aconselhou Bilal, deve continuar gastando e não tema a pobreza enquanto o Senhor do trono existe, das tuas necessidades. Há também outro exemplo da sua prática nesse aspecto. O Hazrat Aisha relata que mandou abater uma cabra e distribuiu a sua carne para os necessitados e deixou um pouquinho em casa para comer. Quando o santo profeta chegou, perguntou quanto restou para casa. Hazrat Aisha disse, sobrou uma perna. Ao ouvir isso, o santo profeta disse, toda a carne permaneceu, sobrou, excepto essa perna dianteira. Ou seja, esse aqui não serviu para ninguém, só serviu para nós. Enquanto a carne que distribuiu vai nos servir no dia do juízo final. Muawiyah, em um discurso, disse, ouvi o santo profeta dizer, eu sou apenas distribuidor, Deus que me concede. A qualidade de generosidade existia antes de ele ser o profeta. E há testemunha disso. A própria Hazrat Khatija radiallahu anha, quando ela deu quando o santo profeta recebeu a primeira revelação. E ele estava muito preocupado. Hazrat Khatija disse,
não deve se preocupar. Por Deus, jamais Allah o desonrará. O Senhor mantém os laços de parentesco, carrega os fardos dos necessitados, pratica virtudes que já se tornaram raras, honra os convidados e auxilia as pessoas. Há também uma narração de Hazrat Abu Sa'id Khudri, segundo o qual o mensageiro de Allah diz: duas características não podem coexistir em um crente: a avareza e o mau caráter. Ou seja, o verdadeiro crente não será avarento nem terá mau comportamento. Esse também é um critério para avaliarmos nós mesmos. Além disso, para impedir, para as pessoas evitarem da avareza, o Santo Profeta disse: evitem a injustiça, pois a injustiça será escuridão no dia da ressurreição, e evitem a avareza e a ganância, pois a avareza destruiu aqueles que vieram antes de vocês, e ela os lavou derramar sangue e considerar lícito aquilo que era ilícito. As Doborera narra que o Santo Profeta diz: jamais poderão se reunir em uma pessoa a poeira levantada no caminho de Allah e a fumaça do inferno. E jamais poderão coexistir no coração de uma pessoa a ganância e a avareza e a fé. Como já foi mencionado, que uma pessoa gananciosa e avarenta não pode ser o verdadeiro crente. Esses são os critérios do verdadeiro muçulmano, um crente. Deve evitar a ganância e a avareza. Hazrat Abu Huraira narra que o Santo Profeta diz: não há único dia em que dois anjos não descem quando os servos acordam pela manhã. Um deles diz que, ó Deus, aquele que gasta deve dar mais, concede mais. E aquele que não gasta, não gasta a sua riqueza, é avarento, ele se perca. Nesse mundo também, as pessoas, nós testemunhamos que a riqueza de quem é avarento não recebe bênção. E na outra vida, essa riqueza igualmente não lhe trará benefício algum. Trará benefício. Allah, o Altíssimo, afirmou em um lugar que quem concede recompensação àqueles que gastam em seu caminho por amor a Ele. Hazrat Anas bin Malik relata que o mensageiro de Allah era o mais belo entre as pessoas e o mais generoso entre as pessoas. E era mais corajoso entre as pessoas. Há também outra narração de Hazrat Anas, segundo a qual o mensageiro de Allah diz: não devo eu informar-vos sobre aquele que é o mais generoso dentre todos os generosos? Então, ele diz: Allah é o mais generoso entre todos os seres. E eu sou mais generoso entre todos os filhos de Adão. Ou seja, entre os seres humanos deste mundo, eu sou o mais generoso. Da mesma forma, Hazrat Ibn Abbas relata que Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, entre as virtudes, ele era o mais generoso. E no mês do Ramadã, ele era o mais generoso. O Jibril alaihi salam visitava todos os meses do Ramadã e o Santo Profeta lia o Alcorão para ele. E quando Jibril encontrava com o Santo Profeta, o Santo Profeta tornava mais generoso e na prática do bem do que um vento forte. A Muslimod explicou esse ponto em um sermão da seguinte maneira: quando o Santo Profeta demonstrava generosidade, ele era levado ao mais alto grau. Os companheiros relatam que ele era tão generoso como se fosse um vento forte. Ao mesmo tempo, a sua prática também estava em perfeita conformidade com o mandamento La tubaziru tabzira. Não desperdiceis de forma extravagante. Ou seja, sua generosidade nunca se transformava em desperdício ou gosto inútil. Ele era generoso, mas Allah o Altíssimo também ordenou que não se desperdiçasse riqueza sem necessidade. Allah proibiu gasto extravagante. A generosidade Hatamtai existia, mas era uma generosidade fora do contexto. Ele era conhecido como generoso,
Porém, sua generosidade não levava em consideração as circunstâncias nem o contexto. Não era a riqueza dele próprio. Que direito tinha de distribuí-la daquela forma? Relata-se que Hatem Ta'i possuía uma natureza generosa desde a infância. Por fim, seu pai percebeu que ele estava dissipando sua riqueza e enviou para cuidar dos camelos. Certo dia, Hatem viu 3 viajantes que eram grandes poetas. Ao encontrá-los durante a viagem, abateu 3 camelos para oferecer hospitalidade. Eles lhe disseram: nós somos apenas 3 pessoas. Um único camelo seria suficiente. Mas ele respondeu: não, se eu abater apenas um, os outros 2 ficarão como acompanhantes sem importância. Assim, sendo riqueza do pai, ele, não dele mesmo, ele abateu os 3. Os restantes provavelmente foram desperdiçados. De qualquer forma, seu pai ficou muito descontente ao ver riqueza sendo dissipada dessa forma. Por outro lado, a riqueza do santo profeta era de ele mesmo. E aquilo que chegava, ele gastava conforme a orientação do Alcorão. E conforme o contexto e circunstâncias. Aqui fica claro também os ditos do santo profeta, em que o santo profeta diz que deve gastar sem recitação. Quer dizer que deve gastar com o contexto e com a circunstância. E depois disso não deve ter a recitação. Não quer dizer que veio 3 pessoas e corta 3 camelos e depois o carne vai ser estragado ou vai ser desperdiçado, porque não vão haver pessoas para consumi-lo. Mesmo que tiver pessoas, ainda vai haver carne que vai sobrar. Portanto, deve-se gastar levando em consideração as circunstâncias. E quando gasta no caminho de Allah, conforme as necessidades, então não deve ter preocupação, porque Deus disse, como foi mencionado, que essas pessoas não terão medo nem tristeza. De qualquer forma, o muçulmano disse, ao contrário disso, o santo profeta, por um lado, ele era tão generoso, como foi mencionado, que os companheiros dizem que no Ramadã ele era tão generoso como fosse um vento forte. E por outro lado, ele também agia com muita sabedoria. Hazrat Abdullah bin Umar relata que o santo profeta disse: se eu possuísse ouro equivalente às montanhas de Tihama, eu o distribuiria todo entre vocês e vocês não me encontrariam mentiroso e nem avarento. Há também uma narração que Hazrat Abu Dar relata: eu estava caminhando com o santo profeta no campo de Medina e veio a montanha do Uhud na nossa frente. E o santo profeta disse: Abu Zar, eu disse: santo profeta, estou à disposição. E o santo profeta disse que não ficarei feliz, não me agradaria possuir o ouro equivalente a essas montanhas e passem 3 noites e ainda tenho 1 dinar desse ouro, excepto aquilo que eu tenho guardado para quitar as dívidas. Eu certamente distribuiria assim, dessa forma, desta forma e desta forma. E ele fez os sinais para a frente, para a direita e para a esquerda. Em seguida, ele disse que aqueles que têm muitas riquezas e não gastem no caminho de Allah serão os mais necessitados no dia do juízo final. E aqueles que gastem desta forma e desta forma, que gastem à sua direita, à sua esquerda, por todo lado, para agradar Deus Todo-Poderoso, eles não serão necessitados. E depois ele diz que esses serão poucas pessoas que são ricos e não são avarentos e gastam no caminho de Deus. Os verdadeiros crentes que possuem riqueza não são avarentos, porque eles não têm receio. E depois Deus continua agraciando ainda mais bênçãos. Satanás relata que uma vez alguém pediu ao profeta ovelhas que havia entre 2 montanhas. E ele pediu e o santo profeta concedeu tudo. Então ele foi para o seu povo e disse: povo, aceitam o Islã por
Deus Muhammad concede tanto que não tema a pobreza. Hazrat Anas relata que às vezes as pessoas aceitavam o Islã apenas por motivos mundanos, mas assim que aceitava, o Islã tornava para ela mais amado que tudo o que existe neste mundo. Hazrat Anas relata que o Santo Profeta não costumava guardar nada para o dia seguinte. Hazrat Uqba bin Haris relata que o Santo Profeta liderou a oração de Asr. Após a oração, levantou-se rapidamente e foi para casa. Pouco tempo depois, voltou e eu perguntei, o narrador disse que perguntei o motivo daquela pessoa, daquela pressa. Ele respondeu: eu havia deixado em casa um pedaço do ouro pertencente aos bens de caridade. Eu não gostei da ideia de que ele permanecesse comigo durante a noite, então fui distribuí-lo. Hazrat Salma radiallahu anha relata que o Santo Profeta veio até ela e a expressão do rosto do Profeta estava alterada. Eu achei que era por conta de alguma doença ou dor. Então perguntei ao Santo Profeta por que o Senhor tem a expressão mudada, tem algum sofrimento? Santo Profeta disse: não. Eu estou preocupado com aqueles 7 dinar que vieram e ficaram comigo na noite e eu não distribuí. Eu tinha esquecido no canto de cama e eu lembrei deles só agora e fiquei preocupado. Hazrat Uqba relata que Santo Profeta talvez rezei a oração de Asr atrás do Profeta e Santo Profeta, depois da oração, levantou rapidamente e dirigiu-se apressadamente ao aposento de uma das suas esposas. As pessoas ficaram surpresas. Quando o Santo Profeta voltou, ele disse que eu tinha um pouquinho de ouro e não queria que esse ouro me afastasse da lembrança de Deus. Por isso eu fui lá distribuí-lo. Messias Prometido al-Islam afirma essa era a condição do Santo Profeta, que tudo o que ele tinha, ele gastava no caminho de Deus. Uma vez ele tinha uma moeda do ouro em sua casa e ele pegou e distribuiu. Mencionando esse mesmo incidente, o Muslim Maud escreveu em uma outra ocasião: certa vez chegou uma quantia proveniente de caridade e enquanto ele estava sendo distribuída, caiu uma moeda e ninguém lembrou disso. E depois da oração, quando o Santo Profeta lembrou, ele foi rapidamente passando os ombros das pessoas e as pessoas perguntaram o que aconteceu. O Santo Profeta disse: aconteceu assim que eu estava distribuindo a caridade e eu caiu uma moeda e eu queria que mais rápido possível que eu distribuísse isso também. Apesar de excesso de riqueza e recursos, ele demonstrava tal desapego, contentamento e independência material que causava admiração. Tudo que chegava nas mãos dele era distribuído no caminho de Allah. Hazrat Anas relata que uma vez veio de Bahrein uma riqueza e ele disse: coloque na mesquita. Era mais riqueza que ele recebeu. Quando o Santo Profeta saiu para a oração, ele nem sequer olhou para aquilo. Depois, quando concluiu a oração, depois foi até a riqueza e a quem ele via, ele dava essa riqueza. Hazrat Abbas, enquanto isso, chegou e disse que o profeta me deu isso também, porque no dia de Badr eu paguei a minha fidya. Eu paguei a fidya de Aqil também, que era o sobrinho do Santo Profeta, do Hazrat Abbas. O Santo Profeta disse: pode pegar. Então ele pegou com as duas mãos e começou a colocar na sua roupa. E quando quis levantar, ele não conseguiu. Então pediu ao Santo Profeta que pedir para alguém para ajudar para levantar. O Santo Profeta disse: não, isso não será possível. Então ele disse: você poderia me ajudar? O Santo Profeta disse: isso também não será possível. Então ele tirou um pouquinho e depois tentou levantar, carregar e não conseguiu. Então ele
falou a mesma coisa. Santo Profeta disse que não será possível. Ele disse que o profeta poderia ajudar. O Santo Profeta disse não, isso também não será possível. Então ele tirou mais um pouco dessa riqueza e levantou, colocou nos ombros e foi embora. Quando foi embora, Santo Profeta continuou olhando, observando, até que desapareceu de vista. Em todos os momentos, o Santo Profeta aconselhava a moderação. Ele disse, pode levantar, pode pegar, mas seja moderado, mesmo que seja um ente querido, não deve mais do que suas necessidades. No final disso, o narrador faz o comentário que o Santo Profeta estava olhando, teria admirando com a avidez do Hazrat Abbas. Mas isso é apenas a impressão do narrador. Santo Profeta não estivesse olhando, pode ser que não esteja olhando por causa de avidez, mas sim pode ser que ele esteja recordando os tempos de pobreza pelos quais os companheiros passaram. Talvez estivesse refletindo sobre como eles haviam feito os sacrifícios, sobre as dificuldades que enfrentaram. Tudo por Allah. E hoje, como Deus estava agraciando abundantemente. E outros comentaristas também consideraram essa observação como uma impressão pessoal. Al-Jabir relata, nunca aconteceu de algo ser pedido ao mensageiro de Allah e ele tenha negado. Hazrat Sahal bin Saad relata, o mensageiro de Allah possuía extrema modéstia e recato. Sempre que algo era pedido, ele concedia. Ibn Abi Khaisama narra que Hazrat Ali, que quando descrevia qualidades do Santo Profeta, ele dizia em todos os pessoas ele era o mais generoso. Sahal bin Saad relata que uma vez uma mulher trouxe uma burda, um manto, e deu para o Santo Profeta e disse que eu fiz isso com a minha própria mão. O Santo Profeta o aceitou como se realmente tivesse necessidade dele. Depois veio até nós usando aquele mesmo manto como uma vestimenta inferior, amarrado na cintura. Então, uma das pessoas, um dos presentes disse, o mensageiro de Allah, me dê isso. Então, o Santo Profeta disse, tudo bem. Depois ele permaneceu um tempo e foi dentro de casa e dobrou cuidadosamente o manto e enviou aquele manto para o homem. Então as pessoas disseram para ele, você não fez certo. Você sabe que o profeta nunca recusa. Você não deveria pedir. A pessoa justificou que eu pedi isso para que quando eu morrer, isso sirva como o meu sudário. Então dizem que quando ele faleceu, esse Kaaba foi servido como sudário dele. Tem outra narração que Hazrat Miswar bin Makhrama, ele relata que o mensageiro de Allah distribuiu algumas Kaabas, mas não distribuiu para Makhrama. Então ele disse ao seu filho, venha comigo até o Santo Profeta. Ele disse que eu fui até o profeta com meu pai, Miswar. Meu pai disse que vai para dentro de casa e traz o profeta. Ele disse que eu era pequeno, então fui dentro de casa. Eu falei para o profeta que meu pai veio. E o profeta tinha um Kaaba na sua mão e ele saiu. E ele disse para o meu pai que eu tinha guardado isso para você. Ele veio reclamar, mas antes mesmo dele ter falado, o Santo Profeta trouxe um Kaaba para ele e disse que eu tinha guardado isso para você. Dizem que ele olhou para aquela pessoa e disse que eu trouxe isso para você. Então a pessoa ficou agradado, ele ficou satisfeito. Há outra narração que Santo Profeta reconheceu a voz de ele e ele mesmo saiu antes que o filho entrasse em casa. E ele tinha um Kaaba na sua mão e ele estava demonstrando para ele e disse que eu tinha guardado isso para você. Hazrat Anas bin Malik relata que eu estava com o Santo Profeta e ele tinha um manto
e as bordas eram ásperas. E veio um beduíno e ele pegou esse manto e ele puxou com a força que deixou marcas no pescoço do santo profeta por ser áspera. E depois ele disse: ó profeta, ó Muhammad, entre a riqueza que Deus deu, me dá também. Santo profeta olhou para ele e sorriu. E depois mandou dar alguma riqueza para ele. Os detalhes desse incidente são narrados no outro lugar. Hazrat Abu Huraira disse que o santo profeta costumava sentar conosco nas reuniões para conversar. Quando ele levantava, a gente também levantava com ele e depois ele ia embora. Um dia, enquanto conversava conosco, ele se levantou e nós também levantamos. Então vimos um beduíno que pegou o seu manto e puxou e o seu pescoço ficou vermelho. Hazrat Abu Huraira relata que o manto era muito áspero. Então, quando o santo profeta voltou para ele, o beduíno disse: carrega meus 2 camelos com os bens, porque você não está dando da sua própria riqueza, nem da riqueza do seu pai. Ele falou de maneira muito desrespeitosa. Santo profeta disse: não, eu peço perdão a Allah. Não, eu peço perdão a Allah. Não, eu peço perdão a Allah. Ao mesmo tempo que buscava perdão, arrependimento, ele repetia essas respostas. Então ele disse: eu não darei até que você me dê recompensa pelo que fez. Não significa que ele jamais lhe daria. Ele falou que deve recompensar primeiro daquilo que você me feriu. Beduína respondia a cada vez: por Deus, eu não darei compensação. Ele insistia: não darei compensação. E disse: porque o Senhor não retribui o mal com o mal. O beduíno usou esse argumento. Ele sabia que o santo profeta não retribuía mal com mal. Era como se dissesse: eu agi mal, mas o Senhor não responderá da mesma forma. Então o santo profeta sorriu. Então ordenou a Umar: carrega um dos camelos deles com cevada e outro com tâmaras. Assim os 2 camelos foram carregados. Dessa forma, o santo profeta não apenas lhe concedeu bens, mas também perdoou completamente a sua grosseira. Al-Jabir bin Abdullah relata que o mensageiro de Allah disse: se a riqueza do Bahrein chegar até nós, eu lhe darei assim, assim e assim. Ao dizer isso, ele juntou as 2 mãos para indicar uma grande quantidade. Mas antes de chegar essa riqueza, o santo profeta faleceu. E quando chegou essa riqueza nas mãos de Hazrat Abu Bakr, ele ordenou que fosse feito um anúncio. Quem tiver algum crédito, promessa ou dívida a receber do mensageiro, que venha se apresentar. Então eu me levantei e disse: o mensageiro de Allah me tinha dito que se a riqueza do Bahrein chegar, eu lhe darei assim e assim. Hazrat Abu Bakr disse: então encheu as 2 mãos e me entregou o que cabia nelas e disse: conta isso. Quando contei, eram 500 dirham. Então ele disse: pega mais o dobro disso. Hazrat Talha bin Adrami, que havia sido nomeado pelo mensageiro de Allah como governador de Bahrein, foi ele que enviou essa riqueza. E mesmo após o falecimento do santo profeta, ele continuou exercendo sua função. Harun bin Riyab relata que certa vez chegaram à presença do santo profeta 70.000 dirham. Essa era, segundo o narrador, a maior quantia do dinheiro que havia chegado até ele. O dinheiro foi colocado sobre uma esteira, então o santo profeta levantou-se para distribuí-lo. Qualquer pessoa que viesse pedir alguma coisa não saía de mãos vazias. Ele continuou distribuindo até que toda a quantia foi entregue. Nessa narração consta que essa foi a maior soma que chegou até ele. Contudo, outras ocasiões chegaram a quantias ainda maiores. Talvez, segundo o conhecimento do narrador, fosse essa maior quantia. Hazrat Abu Huraira relata que certa vez uma pessoa veio até o profeta e pediu ajuda. O mensageiro de Allah tomou emprestada meia vasca de grãos e entregou.
Um wask corresponde aproximadamente a 60 sa e uma sa equivale a cerca de 2,5 kg. Mais tarde, a pessoa de quem o empréstimo havia sido tomado veio cobrar. Então, o santo profeta lhe entregou um wask inteiro de grão e disse: metade é para quitar o empréstimo e outra metade é presente para você. Este é o melhor modo de retribuir uma dívida. Ele havia tomado emprestado apenas meio wask de grão, mas devolveu ao credor um wask inteiro. Esse é excelente padrão de quitação de dívida. Não se trata de adiar pagamentos ou criar dificuldades para devolver. Al-Sal bin Saad relata que foi confeccionado para o santo profeta um manto de lã preta. Certo dia, ele veio à presença dos companheiros dando esse manto e disse: vocês não veem como ele é bonito? O beduíno respondeu: ó mensageiro de Allah, que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por você, conceda-me esse manto. E nunca aconteceu que alguém pediu e o santo profeta recusou. Então, o santo profeta tirou o seu manto e entregou. Há também uma narração muito bonita. Hazrat ibn Umar relata que o mensageiro de Allah comprou uma camisa de um vendedor de tecidos por 4 dirham. Vestindo essa camisa, ele saiu. Então, um homem do Ansar disse: ó mensageiro de Allah, dê-me essa camiseta para que eu vista e o avista, que Allah o vista com as vestes do paraíso. O santo profeta tirou a camisa e entregou. E depois ele foi até o vendedor e comprou outra camisa por 4 dirham. Então sobrou 2 dirham de 10 dirham que ele tinha no momento. 4 primeiro comprou e deu para o Ansar, e o segundo 4 ele comprou para ele. E depois, quando ele estava voltando, ele viu uma moça escrava que estava chorando e ele perguntou por que chora. Ela disse que o profeta, os meus familiares, a minha família me deram 2 dinar para comprar farinha, mas eu perdi. Então o santo profeta deu esse 2 dirham para ela. E ela continuou chorando. O santo profeta perguntou: por que chora? Aí você já tem o dirham que você faltava. Ela respondeu: tenho medo que eles vão me bater por causa de demora que eu fiz. Então o santo profeta foi com ela até os seus proprietários. Ao chegar, saudou com Assalamu alaikum. Eles reconheceram a voz, mas permaneceram em silêncio. Ele o saudou uma segunda vez e eles continuaram a responder. E na terceira vez eles responderam. O profeta perguntou: vocês não ouviram a primeira vez? Eles responderam: sim, ouvimos. Mas queríamos que você mandar a saudação mais vezes para nós. Essa era a intensa devoção e amor dos companheiros. Então disseram ao mensageiro de Allah que os nossos pais sejam sacrificados por você, porque o que trouxe até aqui? Ele respondeu: essa menina estava com medo de que vocês castigassem. Ao ouvir isso, o dono do escrava disse: pelo fato de o Senhor ter vindo com ela, eu a liberto pela causa dela. O santo profeta deu boas novas de bênçãos e do paraíso. Em seguida disse: Allah colocou grande bênção nesse 10 dirham. Ele vestiu uma camiseta para um Ansar, para o seu profeta, e libertou uma escrava com 2 dirham. Hazrat Usman comprou um cacho e apresentou ao santo profeta, um cacho de uvas. Há um relato que parece uva e outro tâmaras. De qualquer forma, conta-se que veio um necessitado e o santo profeta lhe entregou aquele presente. Então Hazrat Usman comprou aquele cacho daquele necessitado por 1 dirham. Provavelmente deve ser uma variedade especial ou uma qualidade boa. Então ele comprou e de novo apresentou para o santo profeta, ao santo profeta. Novamente, o mesmo necessitado apareceu e o santo profeta entregou de novo. Então, repetiu 3 vezes esse episódio. Hazrat Usman comprava, entregava para o profeta e a pessoa pegava do profeta.
No final, o santo profeta disse gentilmente ao homem: "Ô fulano, você é um necessitado ou um comerciante? Você veio pedir ajuda ou fazer negócios?" Ou seja, quem pede ajuda não age dessa forma. Fica ganhando dirham e fica pedindo também, fazendo comércio. Ele não repreendeu, nem recusou, mas com grande sabedoria mostrou o comportamento que não era apropriado. Hazrat Abdullah bin Salam relata que quando Allah, abençoado e exaltado, quis conceder orientação a Zayd bin Sana, ele disse: "Todas as características de profecia eu encontrei no rosto do santo profeta, exceto duas. Uma era que a tolerância e mansidão prevaleceriam sobre a sua ira. E a segunda era que esse profeta, quanto mais alguém agisse com a ignorância e grosseira com o profeta, ele aumentaria a intolerância e paciência. Eu guardava a oportunidade para que testar essas qualidades." Zayd bin Sana relata que um dia o santo profeta saiu de sua casa, Hazrat Ali era junto com ele. Nesse momento chegou um cavaleiro que parecia ser um beduíno. Ele disse: "O mensageiro de Allah, um povo de determinado tribo aceitaram Islã, e eu tinha prometido para eles que se eles aceitarem, então vão ter abundância na riqueza. Mas agora, por causa de falta de chuva, eles estão sofrendo a seca. Eu tenho medo que eles vão deixar o Islã, como eles aceitaram o Islã por conta da abundância. Se você fazer um favor, você poderia ajudar a alguma coisa e mandar algo como ajuda para eles?" Ele olhou para Hazrat Ali e Hazrat Ali disse que no momento não há nada disponível que possa ser enviado imediatamente. Zayd bin Sana relata que eu estava próximo e observando tudo. Então aproximei e disse: "Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você poderia vender antecipadamente as tâmaras do pomar de Banu Fulan com uma quantidade e um prazo previamente determinado?" O santo profeta respondeu ao judeu: "Posso vender tâmaras com uma quantidade e prazo determinado, mas não posso aceitar a condição de que sejam especificamente das tâmaras do pomar de Banu Fulan." Eu respondi: "Tudo bem." Então foi acordado, eu abri a minha riqueza e dei 80 miscal para pagamento antecipado. Um miscal corresponde a aproximadamente 4,25 gramas. Santo profeta entregou o ouro para o homem e disse: "Distribuía para as pessoas igualmente. E por meio disso ajuda-as e alivia a sua situação." Zayd bin Sana relata: ainda faltava 2 ou 3 dias para o vencimento do prazo e fui para o profeta, segurei pela gola, puxei seu manto e aparentando grande irritação disse: "Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você não vai pagar o que me deve? Por Deus, conheço muito bem Banu Abdul Muttalib. Eles são maus pagadores de dívidas. E também conheço sua tendência de adiar pagamentos." Naturalmente, não havia fundamento para tal acusação. Naquele momento, ele ainda não havia aceitado o Islã e queria pôr o santo profeta à prova. Por isso agiu dessa maneira. Ele continuou: Eu observava Hazrat Umar que estava próximo, seus olhos giravam de raiva, como a roda girando rapidamente. Então ele me lançou um olhar severo e disse: "Ó inimigo de Allah, como você ousa falar com o profeta dessa forma que estou ouvindo e tratá-lo com essa insolência que estou vendo? Juro por aquele que enviou o profeta com a verdade, que se eu não temesse desobedecê-lo, arrancaria sua cabeça com minha espada." Zayd relata: enquanto isso, o mensageiro de Allah olhou para Umar com tal tranquilidade e serenidade, sorrindo levemente. Então o santo profeta disse: "Ó Umar, em vez dessa reação, eu e ele somos mais merecedores da outra atitude tua. Você deveria me aconselhar para cumprir minha obrigação de melhor forma e aconselhá-lo a fazer sua cobrança de sua melhor forma." Em seguida disse: "Omar, leva-o e entrega-lhe o que lhe devido. E dê-lhe ainda 20 sá de tâmaras mais." Ele relata: perguntei a Omar: "Por que esses acréscimos?" Ele respondeu: "Porque o mensageiro de Allah me ordenou que ele desse algo a mais
pela dureza com que o tratei. Então eu disse a Umar, você sabe quem sou eu? Ele respondeu, não. Eu disse, eu sou Zahid bin Sana. Umar perguntou, aquele sábio dos judeus? Eu disse, sim, o sábio dos judeus. Então Umar disse, sendo você um homem tão erudito, por que adotou um comportamento desrespeitoso com o profeta? Eu respondi, oh, Umar, quando vi o mensageiro, encontrei nele todos os sinais de profecia, exceto dois, sobre os quais eu ainda não tinha certeza. O primeiro era saber, em sua mansidão, realmente prevalecia sobre a sua ira. O segundo era verificar se quanto mais alguém o tratasse com grosseira e ignorância, mais ele responderia com paciência e tolerância. Agora testei as duas e eu tomo você como testemunha de que eu estou satisfeito em acreditar, aceitar Allah como meu Senhor, Islã como religião e Muhammad como meu profeta. E também o tomo por testemunha de que metade da minha riqueza, pois sou um rico, será dada em caridade para a Ummah de Muhammad. Ao ouvir isso, Umar diz, diga que será uma parte do Ummah, porque toda a Ummah é imensa e sua riqueza não será suficiente. Então eu disse, tudo bem, será para uma parte dela. Então Zaid foi à presença de Allah e fez a declaração de fé que eu dou testemunho de que não há divindade além de Allah e Muhammad é seu mensageiro. Assim Zaid confirmou a veracidade do profeta e aceitou o Islã e participou junto com o profeta em várias batalhas, até que na Ghazwa Tabuk ele faleceu quando estava voltando. Ele era o dito judeu de natureza nobre e reta, e ao observar o santo profeta e verificar nele todos os sinais de profecia, aceitou o Islã. Esse exemplo elevado do caráter do santo profeta não apenas tomou o empréstimo para salvar de fome de uma comunidade inteira, mas também por meio do seu excelente caráter, de sua Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر